Uma das epístolas que nós consideramos escritas pelo apóstolo Paulo, a sua epístola mais pessoal, é a epístola que ele escreve para a igreja que estava em Filipos, para a igreja dos filipenses. Nesta epístola, o apóstolo Paulo, ao escrevê-la como uma resposta de gratidão pela oferta recebida por esta igreja, o apóstolo Paulo, nesta epístola, ele coloca palavras muito afetivas, palavras que demonstram uma proximidade muito grande do apóstolo com essa igreja. O apóstolo tinha um carinho muito grande pelos filipenses. Filipenses que estavam passando por um momento de perseguição e de falso ensino, e o apóstolo Paulo, então preso, ao escrever palavras de gratidão para essa igreja, não podia deixar de lado algumas instruções. A vida do apóstolo Paulo sempre foi um grande exemplo para aqueles que ele discipulou e continuava até mesmo ensinando e discipulando, mesmo ainda enquanto estava preso. A circunstância adversa da vida do apóstolo jamais o impediu de instruir a igreja de forma correta, de forma assertiva. É exatamente o que acontece na Epístola de Paulo para a igreja de Filipos. E no capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo fala de um aspecto que deve existir na vida do cristão que é importantíssimo. Ele diz: prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mesmo o apóstolo estando preso, e até mesmo aqui no capítulo 3, escrevendo acerca do que ele havia deixado de lado pelo conhecimento de Cristo, por uma vida em Cristo, ele diz aqui que o que era importante era continuar prosseguindo para o alvo, ou seja, perseverando na fé. Não importava aquilo que o apóstolo havia deixado de lado, seja o status que ele tinha, tanto religioso quanto social, como até mesmo as adversidades, as circunstâncias que talvez podiam minar a sua fé. O que o apóstolo Paulo se concentrava, a sua fé então estava centralizada em Cristo. E prosseguir para o alvo é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E o prêmio da nossa vocação celestial é um dia nós estarmos com Ele. E era isto que o apóstolo Paulo ansiava. Ou seja, independente daquilo que Paulo havia deixado de lado, abrido mão, independente até mesmo das circunstâncias que eram adversas, tanto para sua própria vida, pois ele estava preso por conta da perseguição, como também por conta daquilo que a igreja de Filipos estava passando, vivendo diante de um falso ensino, de falsos mestres e também de uma perseguição. O que era importante de fato para a vida cristã era continuar prosseguindo para o alvo. Este ano, a Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual eu faço parte, e sou muito grato a Deus por isso, adotou como tema prosseguindo para o alvo, deste texto aqui de Filipenses 3,14. O ano está se encerrando. E mesmo que este tema tenha funcionado como um veículo importante para todos nós refletirmos e continuarmos até mesmo entender que este é um aspecto primordial da vida cristã. Prosseguir, perseverar na fé. O ano ele está se encerrando, mas a nossa jornada cristã não. Talvez para alguns hoje a jornada pode estar se encerrando, mas assim que nós passarmos deste período de 2023 para o de 2024, nós precisamos continuar entendendo que se um dia seguimos a Cristo, precisamos continuar olhando para Ele, prosseguindo para o alvo. O nosso alvo é a soberana vocação de Deus para todos nós. Fomos chamados para seguir a Cristo. Fomos chamados para sermos filhos de Deus. Fomos chamados por Deus para que um dia este corpo, esta vida que é humilhada neste mundo em que tudo perece, agora irá viver, habitar na eternidade, com aquilo que é imperecível, com aquilo que dura a eternidade, que é estar com Cristo, que é a vida de glória que Deus tem para cada um de nós. Então, continue prosseguindo, continue perseverando na fé. Se tem sido difícil para você, continue, porque esta é uma marca, uma característica importante de todo aquele que segue Jesus Cristo.
Não há nada de errado em você continuar insistindo, continuar perseverando. Pelo contrário, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Erga a tua cabeça e continue prosseguindo para o alvo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.